Eu acho que como tudo na vida, quando você faz muito alguma coisa, você vai melhorando nela, assim. E uma coisa que a gente fez muito na Dog Hero e continua fazendo hoje na Taco é contratar gente. Você vai melhorando, não tem jeito, ninguém nasce sabendo. Eu vou atrás da dor do cliente, assim. Eu quero que a Taco seja resolvedora de problemas daquele cliente. O CEO, o founder, não pode perder contato com o cliente. Não pode. Não dá pra ser aquela coisa que você pega no resumo que o AI fez de um call comercial ou de um call com um atendimento. Porque você não sente o tom, você não sente como ele tá falando sobre aquilo, se é uma dor mesmo, se não é. Então você tem que estar falando com o cliente. O episódio de hoje é com o Fernando Gadotti, fundador da Taco. Essa é a segunda jornada do Fernando, ele fundou a Dog Hero antes e ele vendeu pra Pet Love. E o papo de hoje tem um aspecto que me chama muita atenção. Tem uma lei muito famosa no mundo do Venture Capital que é chamada da Lei de Perkins. E ela diz o seguinte: o risco de mercado é inversamente proporcional ao risco técnico. Ou seja, se o produto é muito difícil de construir, provavelmente ele não vai ter um risco de mercado tão grande porque a competitividade é menor. E é exatamente isso que eu enxergo o Fernando criando na Taco. É um produto mais difícil de ser construído, mas se ele conseguir fazer isso bem, ele vai ter menos competição e ele vai ter um risco menor dos clientes não quererem adotar. Então no episódio de hoje a gente discute sobre isso, sobre demorar um pouco mais para construir o produto em prol de uma melhor resolução dos problemas. Discutimos também sobre qual a diferença de criar uma empresa quando você já fundou antes, vis-a-vis quando é a primeira vez, quais são os aprendizados que os second timers conseguem trazer para sua jornada e também como, acima de tudo, o foco na dor do cliente é essencial. Vamos ao episódio. Se você gostou, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Eu sou um fã da tese de softwares verticais, porque geralmente quando uma empresa foca em melhorar a experiência de um setor ou de um processo, ela tende a gerar resultados muito melhores. E eu tenho a honra de ter como apoiadora do Sunday Drops a OnFly, que está revolucionando o setor de viagens corporativas. Ela traz economia, 35% em média, ela traz o maior controle e, acima de tudo, ela gera uma melhor experiência para quem está viajando a trabalho. Imagine que qualquer pessoa que está viajando a trabalho, ela está deixando a família, ela está em outro ambiente. Então tudo que for melhorar a experiência dessa pessoa vai gerar melhores resultados para a empresa também. E a OnFly foca muito na experiência do viajante. A OnFly nasceu para atender pequenas e médias empresas, mas hoje ela atende empresas de todos os portes, através da sua unidade de negócios OnFly Corporate. São mais de 1.800 empresas atendidas pela OnFly e ela pode fazer sentido para a sua também. Se você quiser saber mais, escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição. Fernando, obrigado por vir ao Sunday Drops Podcast. Obrigado pelo convite. Cara, vamos começar te introduzindo. Faz um TLDR de quem é o Fernando. Bom, eu sou do Rio de Janeiro. Vascaíno? Não, flamenguista. Flamenguista, importante. Tava gostando tanto de você. E comecei minha carreira no mercado financeiro. Sou engenheiro de produção, da PUC. Fui trabalhar no mercado financeiro, porque era a época que todo mundo ia pro mercado financeiro. Trabalhou onde? Fui na Gávea Investimentos. Então, em Asset. E daí sabia que não queria fazer aquilo. Fui fazer um MBA para tentar pensar na minha vida. Daí fui para Stanford. Isso em 2011. E daí na época que tá tudo acontecendo em tech, né? E lá era o epicentro de tudo. E o dólar 1 para 1 ainda? E o dólar então... 1 para 2, né? Sei lá, tava muito assim, nossa. Então era época boa de estudar fora. Bons tempos, cara. E daí aquilo me deu uma tanta opção assim de fazer, de coisas e possibilidades, assim. Então eu acabei indo muito para esse lado de empreender. Já era uma coisa que eu queria fazer desde antes. Quando eu cheguei lá, fui exposto a 300 milhões de coisas e possibilidades e comecei a ver que as pessoas eram que nem eu, assim, que estavam fazendo aquilo. Então eu falei, por que não? Vamos tentar fazer isso. Me envolvi muito com marketplaces. Daí passei os próximos 10 anos depois do MBA quase construindo marketplaces. Tudo para mim ia ser um marketplace de serviço, né? Então eu comecei fazendo uma empresa de marketplace de serviço para cuidador de idoso. Depois aquilo quebrou depois de um ano. E daí em 2014 voltei para o Brasil para montar a Dog Hero. E lá fiquei 7 anos e meio. Até um exit que a gente fez. Fiquei depois um pouco como executivo. E daí em 22 saí para montar hoje a minha empreitada, que é a Taco. A gente está gravando, hoje é o dia 29 de janeiro. E essa semana ela foi toda marcada pelo episódio da DeepSeek, que é basicamente essa AI chinesa que veio de um lugar que ninguém esperava. E aí se for pensar, tipo, o Taleb, você imagina que é um cisne negro. Isso não foi um cisne negro, tá? Mas eu acho que reflete sobre como tem coisas que fogem do nosso controle. E você fundou a Dog Hero, que era um marketplace e uma plataforma de serviços que lidava com o dia a dia, e a gente teve a pandemia. E eu queria entender qual aprendizado você daria para alguém que vive um cisne negro, o que essa experiência te ensinou. E não só na Dog Hero, quando eu estava no mercado financeiro em 2007, 2008, aconteceu a crise financeira de 2008, que tudo também foi por água abaixo, foi um dos maiores assim, cisnes negros, né, que aconteceram naquele momento. Então, assim, de fato, já passei por alguns desses, né? Mas mais olhando para a experiência empreendedora, assim, eu não acho que quando a pessoa está começando a empresa,
ela tem que criar um negócio que é completamente antifrágil, sabe? Que vai sustentar qualquer coisa. Você tem que criar uma coisa que as pessoas querem usar e que tem uma dor grande, no mercado grande, aquela framework clássico, assim. Acho que isso é muito poderoso e que porque você vai fazer aquele negócio melhor do que o próximo cara, né? Então, acho que isso continua sendo as perguntas fundamentais. Mas acho que quando o negócio está crescendo, você tem que pensar nesses eventos de cauda, assim, nesses eventos que são muito improváveis de acontecer. Então, na Dog Hero, né, só para a gente voltar lá para 2020, a gente era ainda é, né, na verdade, um serviço de hospedagem domiciliar para animais de estimação. Então, você vai viajar, em vez de você deixar no hotelzinho de bairro, você deixava na casa de alguém. Né? Já usei pro meu cachorro. Ah, legal. Então era meio que... Valeu, cliente. Que era o Airbnb dos cachorros, né? Então, assim, na hora que a pandemia veio, fechou, ninguém viajava, né? E a gente tinha um serviço também de passeador. Então ninguém pedia passeador, porque todo mundo estava em casa para passear com o próprio cachorro. Inclusive, passear era uma das coisas era o ponto alto do dia das pessoas, para sair de casa. Então, assim, literalmente, a receita caiu por 90% assim, do dia para a noite, né? E eu acho que o que aquilo ensinou pra gente, o que a gente tentou depois fazer, né? Claro, você tem que ter calma, você tem que entender o que está acontecendo, você tem que tomar ações bem rápidas, tudo isso que a gente escuta bastante, assim, ser bem decisivo naquelas horas. Mas uma coisa, assim, que aquilo me ensinou é que como as empresas têm que ser capazes de se reinventar, assim, né? E eu acho que a Dog Hero, ela fez um trabalho ok, mas poderia ter sido muito melhor. E eu acho que tem empresas que saíram muito melhor dessa. Por exemplo, a Dog Hero, a gente começou a pensar, tá, já que ninguém está viajando, como que a gente consegue, talvez, fazer coisas que quando a pessoa está em casa, ela vai conseguir usar. Então, sei lá, um adestramento do cachorro, digital, ideia ruim, né? Será que a gente vai fazer um veterinário em casa? Né? Então a gente acabou fazendo um veterinário em casa, porque das pessoas não queriam sair de casa, né, para um veterinário lá para cuidar do cachorro, né? Isso pegou um pouquinho, mas não pegou muito, né? Então, talvez a gente tivesse que ter sido mais agressivo nessa questão de se reinventar, né? E eu acho que algumas empresas tiveram mais sucesso. Pega, por exemplo, o case do Gympass. O Gympass é academia, todo mundo parou de ir para academia. Então vamos se posicionar agora como saúde mental, né? E isso poder ser entregue de uma forma digital. O próprio Uber, em vez de agora você levar do ponto A para o ponto B, como que eu levo a comida até a sua casa, né? Então acho que tiveram empresas que conseguiram se reinventar bem, e eu acho que o aprendizado para mim que ficou é assim, quando esses eventos muito de cauda acontecem, você tem que ter liderança, firmeza, para fazer esses movimentos, que não pode ser um movimento mais ou menos, assim, você tem que fazer geralmente um movimento bem mais agressivo. Então acho que eu diria que é a primeira coisa, assim, que você tem que ter, e para isso acontecer, você tem que ter uma maleabilidade organizacional e uma liderança forte. Acho que sem isso não dá para acontecer. Então todos esses acontecimentos que estão acontecendo, né, hoje, assim, com o DeepSeek e tudo mais, eu não estou muito por dentro, assim, acho que tem comentaristas melhores assim, sobre esse fato. Mas eu acho que ele tem muito a ver assim, com a liderança de como essas empresas vão reagir a isso, né? Eu estou só no infrastructure layer e agora o infrastructure vai para zero e agora tem que estar no application layer, então vamos mudar completamente a estratégia e vamos investir 100% no application layer. Então, coisa assim, acho que é liderança, flexibilidade de organização e criar opções, né, para você ter esses lugares para você correr. E um tema que eu sou fascinado é quando um empreendedor sai da sua primeira jornada e vai para a segunda, vai para a terceira. Eu sei que no seu caso você falou que teve um marketplace de cuidar de idosos e depois foi para Dog Hero. Mas conversando com algumas pessoas, inclusive com o Alex da Malga, seu amigo, ele comentou, ele falou assim, cara, o Gadot, ele teve um Gadot antes da Dog Hero, teve um durante e teve um pós-Dog Hero. Assim, quais são os skills que você acha que você mais aprendeu e evoluiu nessa jornada? Eu acho que como tudo na vida, quando você faz muito alguma coisa, você vai melhorando nela, assim. E uma coisa que a gente fez muito na Dog Hero e continua fazendo hoje na Taco é contratar gente. Então, assim, você vai melhorando, não tem jeito. Ninguém nasce sabendo como contratar, né? A não ser que você tenha treinado isso numa empresa por N anos, né? E você foi gestor de muita gente, e você provavelmente começou com pouca experiência, a empresa, então você está aprendendo ali, né? Então, definitivamente, contratar é uma coisa que você vai melhorando à medida que você vai tendo mais prática. Você vai vendo o que dá certo, o que dá errado, como fazer uma referência,
como fazer uma referência talvez àquela que a pessoa não te passa, que você vai e pergunta para uma outra pessoa e todos. Então assim, acho que contratar é uma coisa que dá de fato para melhorar praticando, e você empreender uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você vai tendo mais tempo para praticar essas coisas. Então isso assim, acho que e daí isso faz com que a gente também pense na ênfase no talento, assim, nas pessoas, né? Que no começo, acho que quando você está começando uma empresa, está pensando geralmente assim nos próximos 1, 2 anos daquela empresa. Hoje, quando eu começo a Taco, eu estou pensando que a Taco vai estar aqui nos próximos 30 anos. Então, acho que o mindset de construção é bem diferente. Assim, quem eu quero dentro do ônibus aqui comigo, que consegue fazer os próximos 5 anos, eventualmente os próximos 10 anos. E como é que você pensa sobre isso muda bastante o framing. Então, assim, para mim, uma das coisas que mais mudou antes do Dog Hero para pós é como pessoas são fundamentais. Acho que parece meio senso comum isso que eu estou falando, mas para a construção dessas jornadas. Ninguém faz isso sozinho. Acho que você tem que fazer com um grupo de pessoas excepcionais. Né? Mas vamos dizer que eu estou montando uma empresa e eu preciso contratar as 5 primeiras pessoas. Qual dica prática você daria para mim? Se você é uma pessoa que está contratando pela primeira vez, eu acho que você tem que usar o pouco de rede que você tem. Assim, acho que a rede, para mim, até hoje, e a rede das pessoas que a gente trouxe, tem sido, eu diria que o melhor canal de aquisição de novos talentos. Acho que nada bate aquela pessoa que... A pessoa que está dentro de casa recomendar uma pessoa, então ela conhece bem a sua cultura, ela conhece bem a necessidade daquela posição que você está abrindo, e ela conhece bem aquela outra pessoa do outro lado. Então, assim, você corta vários caminhos aí, e definitivamente é a melhor forma. Então, acho que alavancar em cima da sua rede, da pouca rede que você tem, com certeza. E eu diria que a outra coisa, assim, é um pouco contraintuitivo que eu vou falar, porque muita gente fala para não usar Headhunter. Mas eu acho que sim, tem alguns Headhunters que você consegue usar para alavancar e aumentar um pouco do volume de pessoas que você está falando. Porque também acontece um outro problema quando você fala com pouca gente, você não entende muito bem a barra, você não sabe o que é bom, você não sabe o que é ótimo. Então, trabalhar com uma pessoa que está dedicada para colocar a gente no funil, faz com que também você consiga calibrar melhor o que você quer, o que você está procurando e a barra das pessoas que você está trazendo. Quando você estava comentando, me remeteu a 2 coisas. Uma tem um dos principais VCs do Brasil, da América Latina, que ele fala muito que... Eu perguntei para ele, falei, pô, mas como você avalia a qualidade de uma pessoa? Ele fala, eu olho para as 5 primeiras pessoas que ele contrata. Então ele sempre traz essa analogia. E o segundo é do Brian Chesky, do Airbnb, que ele fala sobre esse ponto que você falou, sobre ter uma base do que é bom, do que é excelente e do que é ruim também. Ele fala que sempre que ele vai abrir uma vaga muito importante, ele busca conversar com quem são essas 5 principais pessoas dessa ciência. Então, sei lá, você vai contratar um designer. Quem são os 5 melhores designers que tem aqui em São Francisco? Ele vai tomar um café com 5 e depois desse momento ele começa a ter uma referência do que é o nível de excelência, e aí você começa a ter uma base um pouco maior. Um outro negócio prático que vai nessa direção, que a gente fez agora na Taco, e eu não tinha feito na Dog Hero, e se eu pudesse voltar no tempo eu teria feito, assim, vale tanto você contratar essas primeiras pessoas, e eu não sou uma pessoa, assim, eu acabei virando mais técnico, né, porque eu tô convivendo com desenvolvedor há muitos anos, então eu consigo conversar e tal, mas eu não vou lá, não vou codar, não vou conseguir avaliar bem uma pessoa técnica, né, nos aspectos mais do skill técnico ali daquela pessoa. Então o que a gente fez? A gente conseguiu encontrar uma pessoa que a gente gostou muito, era uma pessoa que é um bar raiser na Amazon. Então, para quem não sabe, o negócio de bar raiser na Amazon são pessoas que passam por um processo de treinamento, assim, são meio que selecionadas para ser aquela pessoa que não tem skin in the game ali naquele processo para aquela área, e pode vir e falar assim, não, essa pessoa não tá na barra da Amazon, né? Então são os bar raisers, esses caras estão entrevistando gente quase todos os dias lá, quase todas as semanas. Então é uma pessoa com muita prática e que tem uma calibragem muito boa na cabeça do que é bom, o que é ótimo, e consegue calibrar nível de senioridade, então é ótimo. Então a gente trouxe essa pessoa como advisor, literalmente colocou esse cara como advisor, deu um pouco de equity para ele, e ele entrevistou os primeiros 10, assim, quase que 10 engenheiros que a gente trouxe, foi muito passando pela barra dele. Então isso criou uma densidade de talento muito grande, assim, que a gente leva até hoje. Depois a gente trouxe um head de engenharia, que daí continuou levando essa barra até hoje. E vamos entrar na história da Taco. E vamos começar pelo nome. Por que Taco? O que significa?
taco, na verdade, assim, para os descendentes de japoneses, eles não vão curtir tanto porque é taco, na verdade, né? O nome vem do polvo em japonês, assim, né? E essa sensação do animal que tem essa inteligência central, né? Que é muito maleável, que se adapta muito às situações e é muito inteligente, né? Tanto uma inteligência central como uma inteligência local nos tentáculos. Então, é a ideia de que a taco, ela é o centro da inteligência do departamento pessoal, das pessoas da empresa, né? Das informações de colaboradores. E a gente começa fazendo uma folha de pagamento integrada a todo o fluxo da admissão ao desligamento do colaborador, passando por pedido de férias, diretório e tudo aquilo. De forma que a gente cria um banco de dados fidedigno, que tem informação financeira daquela pessoa de salário, tem informação do diretório, do organograma, de benefícios e todas as informações que tangem aquela pessoa para que você possa largar as planilhas e você fique naquele sistema que é fidedigno. Então, o taco vem daí, que é taco, né, em japonês, polvo, porque o que a gente está construindo agora é literalmente o cérebro desse povo, com essa banco de dados de pessoas aí, que é onde a gente está começando. Eu estava conversando com um cliente seu, o Claudio Mifano, da Livance, e ele comentou que um ponto que ele se impressionou e que ele sugeriu perguntar para você foi sobre o aspecto que você passou muito mais tempo desenvolvendo o produto que a maior parte dos founders que ele conhece. Acho que até pela complexidade, mas eu queria que você falasse um pouco disso. Bom, eu acho que eu passei tempo fazendo várias coisas assim, mais do que outros que eu fico imaginando, assim. Então, a gente passou quase um ano, assim, quase um ano pensando na tese, no que ia ser, para onde eu queria começar, assim. Para mim, esse foi o primeiro momento de muito pensamento, assim, muito planejamento, assim. E eu acho que essa parte é muito importante, ela define muito, assim, o campo que você vai jogar, né? Vivi na Dog Hero um campo assim que eu jogava, que muitas vezes eu achava que ele podia ser maior, e daí se ele fosse maior, acho que a gente poderia alçar outros tipos de voos, assim, sabe? E aqui na TAC eu queria que o campo não fosse tão limitado, fosse bem ilimitado, eu diria assim. Então eu falei assim, poxa, como que eu penso numa coisa que é uma dor grande, né? Então, que eu já tive alguma experiência, de alguma forma, em viver essa dor, mas também que tenha um mercado muito bom, né? Que tenha uma coisa que pare de pé, assim, que tenha fundamentos de estratégia quando você vai pensar, quando você vai construir um negócio desse, que remetem a negócios duradouros, né? Aqueles ingredientes de negócio duradouro. Então, eu imagino que na Dog Hero, de certa forma, vocês em alguns momentos podiam ter ambições maiores que o tamanho do mercado para esse produto específico, né? Total. E eu acho que na Dog Hero a gente até se limitou muito para falar sobre serviço para pet. A gente podia estar falando de muito mais coisa, né? Então acho que como você define esse jogo inicial acaba te enviesando muito, assim, sabe? Onde você vai jogar. Muita gente fala de pivotar. Pivotar é difícil, muito difícil, né? Você está muito jogando naquele campo, você mudar completamente o campo, toda aquela narrativa que você estava criando para as pessoas que você estava trazendo, é difícil, né? Então, assim, o campo que você está jogando acho que é muito importante. Então, eu passei quase um ano assim, pensando qual que é o campo que a gente vai jogar, quais são a estratégia de entrada, por onde a gente tem que começar, quais são as opcionalidades de coisas que a gente pode fazer no futuro. Então, muito estudo aí. E muito assim, e não adiantava só estudo no vácuo, né? Você tem que falar com gente, óbvio, mas eu precisava de alguma forma ter vivido esse problema antes. Então, na Dog Hero, eu era a pessoa que fechava a folha, né? Eu tinha um time, obviamente, lá de RH, mas tudo que tocava dinheiro de alguma forma passava por mim. Eu era o co-founder, assim, que lidava com a parte financeira e também com a parte do RH. Sempre gostei muito de RH, da parte mais estratégica, de pessoas, de liderança, de treinamento, mas eu sou engenheiro de produção, então eu gosto das coisas organizadas, eu gosto das coisas bem sistematizadas e com pouco desperdício, vamos dizer assim. Então, olhando para esse negócio de DP, eu chegava com a folha todos os meses, me mandavam um PDF com uma folha de 100 e poucas pessoas e falava assim, revisa. Eu falava assim, mas o que eu faço com isso? Não, revisa se está tudo certo para a gente pagar no banco. Eu falei, mas como é que eu sei que está tudo certo? Você não está me dando ferramenta nenhuma. E isso era um parto assim, para a gente conseguir entender se as contas estavam sendo feitas corretamente, se aquilo que a gente ia pagar para o governo no final do mês, lá de INSS, de IR, estava correto. E muitas vezes existiam erros, porque tinha muito processo manual. Você tinha contabilidade mandando um e-mail de trás para frente, você tinha pessoa entrando no meio do mês. E, enfim, tudo isso causava um terror e pânico na hora que a gente ia fechar a folha. E eu vivi isso. Então a gente tentava fazer o quê? Vamos contratar a ferramenta A, B, C, para melhorar aqui o jeito que a gente faz um processo de admissão de um colaborador. Daí vamos fazer uma outra coisa que faz uma distribuição de lerite.
vamos contratar uma outra ferramenta. E daí você ia contratar um monte de ferramenta que não se conversava, e você tinha daí mais trabalho para manter esses dados coordenados entre um e outro. Então a gente falava assim, putz, vamos botar todos os dados numa planilha? E daí acabava virando um planilhão, que acho que toda empresa aqui vai empatizar, que já tem um planilhão com todas as informações do colaborador. E daí eu fui aqui olhando para esse negócio, eu falei assim, tá, o planilhão ele causa um baita problema, porque na hora que eu vou fazer um planejamento de headcount, eu tenho que falar pro gestor da área tal, qual que é o teu headcount. E daí ele não pode ver a planilha de todo mundo, com o salário de todo mundo, ele tem que ir só dele, então você tem que recortar. Então gerava vários problemas. Quando eu olhei para isso, eu falei, tá, realmente é uma dor, eu realmente senti, eu realmente consigo falar com uma pessoa do outro lado de uma maneira genuína. Porque eu acho que isso é muito importante, você ter vivido de alguma forma essa dor. E daí eu falei, tá, mas isso não é suficiente. Isso é uma condição necessária, mas não é suficiente. Tem que ter um mercado muito bom. Tem que ter um mercado que tem forma de eu capturar valor, tem forma de eu gerar valor, tem que ter um porquê agora muito forte, por que a gente está fazendo isso agora. Então, esse foi o bastante tempo que eu passei para planejar a ideia. E daí quando você passa bastante tempo para planejar a ideia, e você já foi empreendedor antes, você sabe as lições, e sabe como talento é importante, o próximo passo foi contratar alguém. Então, depois de ter pegado esse bar raiser aí que a gente falou, ficamos com uns 5 meses para contratar o primeiro engenheiro. Mas antes da gente entrar até nisso, depois que você começou a execução da Taco, ainda na parte de ideação, né? Você já tinha essa ideia na cabeça, mas qual foi o dia que você teve convicção e falou, é isso, esse é o meu próximo passo? É claro, você vai conversando com muita gente, com muito cliente principalmente, assim, acho que você tem que tomar cuidado para conversar com um pouco de investidor, né? Claro, você acaba sempre falando com um investidor ou outro, e o investidor acaba curtindo, alguns botam defeito, ou não sei o quê, mas acho que não tem que prestar muita atenção para isso, assim. Eu gostava muito de falar com o cliente, com gente que estava do outro lado. Então, falava com alguns empreendedores que me indicavam daí as pessoas nos RHs, e quando eu falava dos problemas, tinha aquela balançadinha de cabeça do outro lado, sabe? Concordando com o que eu estava falando. E assim, é meio que o meu termômetro, assim, que cada vez mais eu falava, e daí a pessoa falava uma outra coisa que eu aprendia, e eu usava aquilo lá, melhorava meu discurso e jogava pro próximo. E cada vez mais essa cabeça ia balançando. Então, assim, isso foi, depois de algumas conversas que tava meio, eu já sabia que ia acontecer na próxima, eu falei, tá, eu acho que eu tenho uma coisa aqui. E daí acho que com isso a gente teve muito mais confiança. Tem um segundo ponto, que isso é o bottom-up, eu digo assim, né? Você tá olhando a dor ali, você tá falando, mas será que é um mercado bom? Né? E daí eu acho que o que deu, de fato, assim, bastante confiança pra gente é de estudar a história de negócios, assim, de software. Eu acho que isso é muito legal, assim. E você volta mais, assim, do que os negócios de hoje, assim. Você vai para uma Oracle da vida, você vai para uma SAP, você vai para uma Salesforce, você vai entender o que esses negócios fazem, assim, eles acabam sendo a fonte da verdade para algum tipo de informação. Então a Salesforce ela é a fonte da verdade para informação sobre o cliente. Né? Você pega, por exemplo, o stickiness desse negócio assim, é gigantesco. E tudo é muito construído em volta desse negócio. Então você vai entendendo conceitos de negócio assim, que são super poderosos e eles estão aí há 30, 40 anos. E eles não vão mudar nos próximos 20, 30 anos. Assim. Que é sobre você ter dado, que é sobre você ter nos workflows das empresas, que você ser crítico e você não ser uma coisa, uma vitamina. Né? Então você começa a olhar esse negócio de cima para baixo e começa a falar assim, folha, todo mundo tem que pagar. Todo mundo tem que pagar o salário. Não vai embora. Pode vir AI, pode vir o que quiser, assim. Não vai. Você vai continuar tendo que pagar as pessoas. Né? Você vai continuar tendo que se importar com qualidade de dados. Porque você não pode falar de AI se não estiver falando de dados. Você não pode falar de People Analytics se não estiver falando de dados bem consistentes. Então, assim, você não pode falar de planejamento financeiro se você não... Então, assim, será que as empresas vão parar de fazer planejamento financeiro? Não vão. Então, esse é o top-down que eu acho que as coisas, elas rimam, né? A história rima, de certa forma. E daí a gente viu que, porra, precisa disso aqui no mercado, não tem isso no mercado, tá faltando e vamos fazer. Então, é uma combinação das duas. Tem até essa frase, né? A história não rima, a história não se repete, a história rima. Eu comecei uma newsletter recente com isso. Mas é impressionante, assim, e aqui eu posso falar de perspectiva até de leigo, porque é um point of control, é algo chave das empresas, é algo que hoje tem algumas empresas de software legado que fazem parte do processo à parte. E a gente teve todo um mercado de RH, de empresas resolvendo problemas de HRs. Eu não vi muita empresa nesse setor, né? Qual a sua explicação para isso? Eu acho que o playbook do VC
interpretado de uma forma errada. Vou desempacotar isso que eu falei, assim. Tem um negócio, assim, quando você fala com investidores, com VC, que é assim, você tem que crescer rápido. E daí, como você cresce rápido, e você tem que lançar rápido. Você tem que lançar rápido, você tem que crescer rápido. Quando você pega esses constraints, assim, e você fala assim, tá, então o que eu posso construir com isso, né? Você acaba tendo diante a coisas que são mais superficiais, assim. São mais layers superficiais que tem um pouco de UX, que você tem workflows, e que eventualmente conectam com sistemas mais legados, que estão fazendo, de fato, esse papel de fonte da verdade. Então, muita coisa que cresce rápido, eu estou construindo em cima do Salesforce, estou construindo em cima de alguma coisa... A minha vida é baixa também. Exato. E daí pode ser que é mais fácil de entrar, mais fácil de sair e tudo mais. E eu acho que tem mercados que isso funciona muito bem. Tem mercados que funcionam isso muito bem. Em RH eu acho que não funciona. Em RH especificamente em departamento pessoal eu acho que isso não funciona. Porque você não tem conectividade com os sistemas legados, que é uma condição essencial para você conseguir fazer esse layer que vai coordenar o trabalho. A coordenação do trabalho não é completa se você não consegue, de fato, conectar com esses sistemas, transitar a informação através de API, e você precisar de um humano, na verdade, para trazer informação de um sistema para o outro. Ele nunca vai resolver toda a dor. Então ele vai ser sempre um pouquinho capenga, assim, de certa forma, sabe? E daí, como o playbook do VC é crescer rápido, não sei o que lá, então vamos fazer isso daí, vamos fazer esse layer, que deve conectar. Mas daí você acaba sempre estando uma posição mais fraca, de certa forma. Você cresce rápido no momento, mas você atinge um teto em algum momento, assim. Então eu acho que a gente tem uma cultura muito na Taco, assim, a gente começa pelo lado difícil, a gente faz as coisas difíceis, a gente não tem difícil de fazer as coisas, a gente não tem medo de fazer as coisas difíceis, porque a gente acha que de fato é assim que você consegue movimentar, assim, deslocar o mercado, né? Se você tá a dificuldade se torna uma vantagem competitiva e um moat, né? Não, total. As empresas hoje que estão fazendo isso de forma significativa no Brasil, começaram na década de 80. Então, começaram tudo em DOS, esses primeiros sistemas de folha de pagamento. E são empresas que foram se reinventando, claro, estão hoje migrando para o cloud, mas você ainda está muito nessa migração para o cloud. Você não tem um player nativo de cloud, que começou na cloud. Tem todo mundo fazendo a transição para o cloud. Quando você vê nos Estados Unidos, estão algumas gerações na frente, né? E o Brasil, geralmente, ele anda uns 20 anos atrás dos Estados Unidos. Então, a gente está vendo essa mesma coisa aqui para o mercado de DP. E eu acho que eu acho que esse princípio ele vem muito do que você fala de eu comecei olhando como fazer uma empresa de sucesso olhando 20 anos à frente, né? Então acho que vem muito desse pensamento de longo prazo, que é difícil de achar. Mas vamos voltar à história agora. Então você demorou 5 meses para achar o primeiro programador. E como foi esse desenvolvimento de produto? No começo a gente tinha uma tese que a gente tinha construído do zero uma máquina de folha de pagamento, assim, que era uma coisa que todo mundo falava pra gente que a gente era maluco de fazer. Ia ser muito difícil, tem muita parametrização, tem muita configuração, tem os sindicatos, tem as mudanças de CLT, tem N razões. Eu olhei o copo meio cheio, assim, então se é difícil, se a gente conseguir realmente superar essa dificuldade, a gente vai encontrar uma coisa que vai conseguir de fato deslocar e resolver problema para o nosso cliente. Então, assim, partiu muito dos primeiros princípios, assim, de como a gente constrói esse negócio do zero, com pouquíssimos especialistas no começo, mais a gente mesmo lendo lá a CLT e entendendo como o negócio funciona. E acho que isso foi muito legal, uma coisa que tá até hoje na cultura da Taco, que é o desenvolvedor tá indo lá, tá na lei, tá entendendo, tá colocando aquilo no código e tá entranhado isso um pouco em todo mundo. Não tem ninguém, assim, de produto que tá escrevendo um spec, assim, totalmente detalhado de como você tem que fazer aquele negócio. Toda vez que eu escuto você falar do produto e toda vez que eu vi sobre a Taco, me parece algo muito inevitável, né? Você fala assim, pô, isso daqui aparentemente é muito melhor do que a forma que é feito hoje, mas tem um aspecto que é quase que uma mudança comportamental, talvez, ou convencer alguém a mudar um processo que já acontece na empresa há muito tempo. Como é que vocês lidam em mudar o pensamento, em inovar? Como tudo isso ressoou na tese? Eu acho que é pouco a pouco, assim. O que eu quero dizer com isso? Assim, o setor de DP é um setor conservador por natureza, porque assim, você está pagando as pessoas. Não dá para você ficar... deixa eu fazer um negócio aqui legal. Primeira pergunta vai ser assim, tá fazendo a conta certa? Tô pagando certo? Vou pagar alguma multa? Alguém vai me processar depois porque eu paguei alguma coisa errada? Se não, pode ter o que você quiser aqui em cima, ser bonito, UI... Se isso aqui não estiver funcionando muito bem, esquece. Isso é muito sólido, né? Muito sólido.
muito sólido, você tem que ter teste, você tem que conseguir bater uma coisa com a outra, você faz um deploy de uma coisa, você tem que ver se a versão antiga só realmente mudou aquela coisa, sabe? Você tem que... tem várias coisas no desenvolvimento que deixam o negócio bem difícil e complexo, mas se você faz isso bem, você ganha a confiança do cliente, daí você tem direito de falar assim, tá, agora vamos falar sobre as outras coisas, vamos falar como você coloca a admissão integrada direto na folha, você não precisa mandar para alguém, tá tudo integrado na hora que você traz esse colaborador para cá, já tem a folha, já tem a conta bancária dele, tem o arquivo bancário para depois você fazer o pagamento dele no final do mês, isso está conectado com as férias dele, não tem que mais sair de um sistema e jogar para outro, tá tudo conectado também com o desligamento dele, todo o histórico dele tá aqui dentro, todos os documentos dele, de PDF, contrato de trabalho, tudo no mesmo lugar. Você não precisa... Então, isso não muda. E para empresas que a gente está indo atrás, isso é uma coisa interessante. Assim, eles estão contratando um serviço de folha de pagamento. Eles não estão contratando um software. Acho que isso é interessante. Assim, porque a empresa de 100 a 500, mais de 100 a 300 talvez, assim, ela ainda está muito na contabilidade fazendo a folha dela. Fazendo a folha, fazendo o contábil, fazendo o fiscal. Então, a contabilidade, ela presta um serviço. Você liga para ela e fala assim, tá, cadê minha folha? Não, sua folha tá aqui. Você me mandou aqui quem foi admitido, você me mandou quem vai ter férias, tá aqui o output, né? Ah, mas eu tenho uma dúvida. Tá, o que é a dúvida? Eu posso dar férias coletivas? Eu acho que isso aqui foi errado. Então, é tudo meio que você tá tratando com o humano. Claro que o humano tá recebendo isso e tá lá imputando em algum outro sistema, lá um RPzão antigo, e ele tá tendo aquele output. Então você tem que quebrar esse negócio. Você fala assim, olha, na verdade o que é Ataco? Ataco é um sistema, uma plataforma, mas ele também é o serviço. Então a gente meio que até falava assim para o cliente, olha, você continua não internalizando a folha de pagamento. Você não tem que internalizar a folha de pagamento, você não tem que ter um especialista aí dentro. Deixa a gente ser o especialista da folha de pagamento para você. Inclusive você vai ter o melhor especialista de folha de pagamento que você pode ter pelo preço que você está pagando. E você vai ter um sistema embarcado, com tecnologia embarcada, que vai te dar autonomia, na hora que você faz o lançamento você tem um processamento de folha automático, vai ter relatórios, vai ter tudo isso na sua frente. Então você tem o melhor dos dois mundos, você tem um sistema aí dentro, mas você tem uma retaguarda de serviço aqui. E todo o pulo do gato, desse negócio que começa a ficar muito grande, é se você fala que esse serviço, na verdade, que você está dando, é cada vez mais automatizado aqui do nosso lado. Para a gente, de fato, ter perfil muito mais de empresa de software, né, com perfil de margem de software, do que perfil de empresa de serviço. Esse é o caminho da automatização. Mas eu acho interessante porque ele vai muito com a tese do get the job done. Então é menos com a versão que às vezes eu acho que é um erro que muito empreendedor tech tem, de só prover o sistema e não resolver o problema. Porque senão você ia ter que estar educando talvez essa pessoa que está fazendo o serviço. Agora você entrega o serviço e entrega completa para a empresa. Total. Se você falasse para ele assim, vamos parametrizar então como é que você vai lançar um bônus aqui. Tem incidência de FGTS? Não sei. Não tem, você que me diz. Tem incidência de INSS? Não sei, você que me diz. E daí você jogar um trabalho para ele que ele fala assim, você tá me dando mais trabalho do que solução, esquece. Mas dentro do processo, e vai ser interessante escutar esse podcast, né? Você é uma empresa nova, vai ser interessante escutar daqui a uns 10 anos, quando essa empresa já estiver aberta na bolsa e tudo mais, essas premissas. Então é fascinante conversar com alguém que está no começo da jornada. Mas hoje, quando você vai vender, você já vende essa troca que é maior, ou você vende alguma feature que, de certa forma, a empresa vem come for the tool, stay for the platform? Como é que funciona? Não, a gente vende mesmo uma plataforma, vamos dizer assim, porque é um rip and replace que os americanos falam, né? Você tem que, de fato, tirar alguns vendors para colocar Ataco, né? Então, assim, por um lado, o budget existe, né? Porque acho que quando você é um add-on, você tem que brigar por orçamento. Aqui o orçamento já existe das empresas. Por outro lado, é uma troca de um sistema crítico. Então, só vai acontecer se tiver uma dor muito grande. E eu acho que o nosso benefício aqui, né, e porque o negócio tá dando certo, assim, porque tem uma dor muito grande ali. Todo mundo que você fala que tá lidando com a folha de pagamento, lidando com construir esse banco de dados de pessoas, de lidar com diversas ferramentas, sempre tá atolado de trabalho. Assim, sempre naqueles dia 20 do mês, tá, assim, com mais trabalho do que consegue lidar, provavelmente tendo alguns tipos de erro, que estão gerando depois multa, tá? E todos os clientes internos, desde o financeiro até TI, estão meio que insatisfeitos com aquela pessoa, porque estão querendo coisas dela que ela não está conseguindo entregar. Um relatório financeiro,
um relatório de acesso para o cara de TI, de quem são os admitidos, quem está de férias para tirar o acesso da pessoa. Então, todo mundo está pedindo informação dele e ele está debaixo d'água. Então, é essa hora que daí fala assim, tá, levanta a mão, vamos escutar esses caras. E daí a gente começa... E você começou a resolver um problema muito central. E até tem um dos benchmarks da Taco é a Rippling. E a Rippling e o Parker, ele fala muito do Compounding Company, que no fim do dia eu acho que é um princípio que se resume também a ter um ponto de controle muito central para a empresa e a partir daí expandir para novos produtos. Como você, como empreendedor no early stage, você pensa sobre multiproduto ou criar novas soluções ou até mesmo features? Eu gosto de pensar muito mais assim, eu vou atrás da dor do cliente, assim, eu quero que a Taco seja resolvedora de problema daquele cliente. E hoje a gente está muito focado na persona do departamento pessoal. A gente acaba falando com muitos stakeholders dentro da empresa. A gente fala com o CFO, né, que tem que fazer a contabilidade da folha, então para ele é muito importante essa interação, é o maior custo da empresa, muitas vezes é a folha de pagamento. A gente fala com a TI da empresa, porque a TI da empresa precisa saber sobre acesso, então ele quer uma API nossa para desligar e ligar acesso dentro da empresa. Né? A gente acaba falando com o RH estratégico, que quer saber também dados, porque ele quer fazer lá a avaliação de performance dele. Então a gente acaba falando com muito stakeholder. Então eu entendo a empresa nos Estados Unidos lá chegar e falar assim, nossa, vamos para todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Mas eu tenho uma visão assim que eu acho que você tem muito player bom, best of breed, assim, dessas coisas, que fazem só aquilo, sabe? E eu quero muito pensar na Taco hoje como um enabler, assim, desses players conseguirem ter informação melhor para conseguir entregar um produto melhor para os seus clientes. E isso, obviamente, né, deixa a Taco também de uma forma mais estratégica para que os clientes queiram botar o dado aqui, porque esse dado é replicado nos outros clientes. Então a gente está tendo muito pedido de integração, por exemplo. O que é natural, porque a pessoa quer o dado da pessoa naquele sistema, quer o dado daquela pessoa no sistema. Agora, se vai fazer essa estratégia ou não, acho que vai ser... Algumas coisas vão definir, assim. Eu acho que você tem que definir assim... A gente tem a ambição de ser uma empresa muito grande. Será que a gente consegue ser uma empresa muito grande fazendo isso que a gente está fazendo hoje? Ou a gente tem que fazer outras coisas? Acho que a gente vai descobrir, assim. A gente vai descobrir onde está a dor do cliente mais gritante, onde ele não tem um produto talvez best of breed que a gente possa entrar e fazer, né? E acho que isso vai guiando, assim. Então hoje, vou te dar uma não resposta, tá? Que assim, a gente ainda tá vendo. E aqui eu vou pedir um conselho, né, de um empreendedor muito mais experiente. Mas direto, depois que eu mudei o lado da mesa e vim empreender de fato, assim, é impressionante a quantidade de ideias que surgem, né? Do que fazer e esse produto. Então a gente começa a ter muitas oportunidades que vão aparecendo. E tem muitas oportunidades. É muito fácil você tirar uma oportunidade ruim, assim. Você vê isso aqui é ruim, isso é fácil de tirar. O difícil é priorizar nas boas que aparecem. E tem uma frase que me segura muito, que é do Frank Slotman, lá do Snowflake, que ele fala assim, narrow the focus, increase the quality. E isso já me segurou de fazer várias coisas. E como você, como empreendedor, pensa sobre priorização e que hora se deve lançar um produto, lançar um feature, mas como manter a visão coesa e tomar boas decisões diante das oportunidades que se aparecem? O framework que eu uso aí é muito assim, onde está doendo mais. Eu vou voltar nesse negócio da dor, assim, porque resolve muita coisa. Resolve canal, resolve crescimento, resolve aquisição de cliente, resolve... Se você tem a melhor ideia do mundo e analiticamente ali, você senta ali, academicamente funciona, e você vai criar aquele negócio e não tem ninguém para usar, tipo, por que você fez aquilo? Você perdeu tempo, assim. Então, onde está doendo mais? E para isso, assim, é muito... Por isso eu acho assim, o CEO, o founder, não pode perder contato com o cliente. Não pode. E não dá para ser aquela coisa que você pega no resumo que o AI fez de um call comercial ou de um call com um atendimento. Porque você não sente o tom, você não sente como ele está falando sobre aquilo, se é uma dor mesmo, se não é. Então você tem que estar falando com o cliente. E de preferência, né, assim, pessoalmente, ali no escritório da pessoa, entender mesmo a operação daquele cara. Então, eu acho que é ir para onde está doendo mais. Mas acho que sem sacrificar e pensar muito, que você tem que gerar uma máquina de gerar, meio que quase que gerar lucro, sabe? Você tem que ter um core central que está podendo está te permitindo buscar essas apostas, né? Então, grandes empresas de sucesso vão ter lá a galinha de ouro ali dele, que tá gerando a maioria dos profits ali, para que eles consigam fazer apostas. Porque senão você está sempre dependendo de investimento externo. Isso é loucura, né? Você não vai conseguir ser
dono do seu próprio destino e ter, de vez em quando, o tempo para fazer essas apostas, porque de vez em quando demora para maturar uma aposta. Você tem um cara que tá toda hora te cobrando, não sei o que, você tá totalmente desalinhado. Então, assim, cria esse motor de geração de lucro, vamos dizer assim, que é sólido. E daí, acho que nesse momento, você pode começar a falar assim, cara, como que eu tomo essas apostas muito mais arriscadas, né, eu sendo dono do meu próprio destino, assim, acho que é mais esse o framework que eu estou pensando, e até mesmo para você construir esse core tem que estar muito atrás da dor, a coisa que mais dói para os clientes, assim. Cara, adorei os 2 pontos que você trouxe, né, e falando em dor do cliente, deve ter sido uma mudança muito curiosa, né, do perfil do seu cliente, do Dog Hero, então uma pessoa que tinha um pet e que precisava, às vezes, do produto, obviamente tinha uma pessoa que era recorrente, vis-a-vis o cliente de hoje, departamento pessoal, uma coisa muito mais, talvez business-wise, menos... São outras necessidades, né? São outras necessidades. Acho que no final todo mundo tá querendo... É aquela coisa, assim, aquela pirâmide de Maslow, assim, que você tá resolvendo pra pessoa, que é quase basal ali, que tá fazendo com que ele consiga fazer o trabalho dele, que tá conseguindo fazer com que ele pareça bem dentro ali do trabalho pros outros, que ele tá mandando bem, sabe? Umas coisas meio bem basais, assim, humanas, que porra, a segurança do trabalho dele tá lá, sabe? Coisas que daí, beleza, você leva lá pra Dog Hero, cara, o cara quer que a segurança do pet dele, sabe? Os dois têm a mesma característica fim no dia, né? Tipo, você não pode dar problema. Não pode dar problema. Tipo, tanto, pô, você tá lidando com pet, lidando com coisa humana, como o departamento pessoal. Então não pode dar problema. Você trabalha com business que tem uma segurança muito sólida no final, né? E tem que ter construção de confiança, né? Que você vai construindo aos poucos. São negócios... A Dog Hero, assim, demorou muito tempo. Assim, hoje tem uma marca... significa quase categoria, né? Eu vou contratar um Dog Hero ali, nem tá na plataforma, muitas vezes. Mas foi um trabalho de anos, né? De você conseguir... E não tem muito como você acelerar esse negócio. Você pode fazer o marketing que você quiser. Você pode estar nos eventos que você quiser. Você tem que ter gente usando, tem que ter gente sendo positivamente surpreendida pelo produto, tendo boas experiências, contando para os outros. Não tem mágica, assim. Então, é isso, assim. Acho que você está vendendo para negócios diferentes, é claro, e é claro que o B2C, você está olhando muito mais métrica, né? Você está olhando muito mais o analytics da coisa, e aqui você está falando muito mais das anedotas, né? Você está indo falar com a dor do cliente, você está pegando, tem que tomar cuidado para o cliente que grita mais, não leva a feature mais priorizada, tem que tomar esses cuidados, mas acaba que você está servindo o mesmo propósito fundamental do humano ali de se sentir feliz, se sentir seguro com o que está fazendo. E outro aspecto da sua jornada que ela é muito curiosa você sempre foi bom em fundraising, por assim dizer. Então, tanto na Dog Hero, você teve alguns dos principais investidores do Brasil, e agora na Taco nem se fala, né? Você levantou uma baita rodada com Andreessen, com o Ribbit, com a One VC. E eu queria que você compartilhasse conselhos gerais sobre fundraising que você aprendeu nessa jornada. Sempre quando eu falo com o empreendedor, a primeira pergunta é essa. Assim, quando eu falo com o empreendedor que está começando, eu falo assim, vamos falar sobre company building e tal. Sempre vem essas perguntas. E eu acho assim, é muito contextual, depende muito, mas vou tentar aqui dar alguns conselhos mais gerais, assim. Coisas que antes na Dog Hero era muita pergunta, assim. Será que você fala com o investidor na hora que você vai levantar? Ou você começa a falar antes? Né? Tem sempre essa pergunta clássica, né? Para essa pergunta, hoje para mim está muito claro. Você começa a falar antes. Você começa a criar relacionamento antes. E até pensando um pouco do básico dessa pergunta, é assim. Como que uma pessoa vai escrever um cheque para você de 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, sendo que te conheceu 2 semanas atrás? Né? Como é que funciona essa equação na cabeça da pessoa do outro lado? Como é que ela explica isso para os investidores dela, sabe? Vai até acontecer, óbvio, né? Tem exceções, mas como é que você não tem que conhecer essa pessoa antes? Como é que você não tem que conhecer até para você mesmo saber qual é o sócio que você está trazendo para a mesa, que você vai construir esse negócio nos próximos 10 anos, que pode talvez até mais atrapalhar do que ajudar? Né? Então, assim, como é que você não está fazendo essa diligência antes? Como é que você está construindo a sua empresa se você não está fazendo uma diligência do investidor dessa forma? Então, assim, para mim é óbvio, assim, começa a construir esse relacionamento com esse investidor ou investidores que você tem interesse, muito antes de fato ir lá e pedir um cheque. E acho que a segunda coisa que sempre falam é assim, será que eu tenho que... um pouco de tática ali será que eu treino primeiro o pitch com uns caras meio
Tier 3, e depois eu vou pro Tier 2, e depois eu vou chegar no Tier 1, e eu tento gerar uma urgência no processo, e uma sensação de FOMO e tudo mais, e eu não sou melhor assim para dar esse tipo de... Eu não acho que eu sou melhor de fazer isso, acho que tem gente que talvez faça melhor do que eu, esse negócio aí de criar essas óticas de que tá acontecendo o negócio. Eu nunca gostei de fazer isso. Eu acho assim, tem que construir um business que é inevitável, sabe? Você tem que construir um business que é inevitável, e você tem que entender que tem uma pessoa do outro lado querendo comprar esse produto, vamos dizer assim. Você tem que entender quem é o seu ICP, assim, quem vai comprar esse negócio. O fundo de Deep Tech que você está falando pro seu SaaS não vai comprar o teu SaaS, assim. Quem gosta dessas coisas que você está falando, assim, quem tá... E eu acho que é por isso que muito VC vai lá e publica, né? O que tá... Porque é mais uma forma de ele falar assim, olha, esse é o tipo de coisa que eu tô comprando, né? Então, assim, quem é o seu target, né? Porque não adianta você querer, né, falar com uma pessoa que nem passou, nem parou pra pensar nesse negócio. Acho que é muito mais difícil, assim. Então... Porque conversando com alguns investidores seus, seu fundraising, pelo menos na Taco, teve uma lógica diferente, né? Por exemplo, não foi um numbers game. Você não falou com muita gente, você falou com muito pouca gente, na real. Eu falei só com os que a gente de fato levantou. Exato, então você... E eu achei muito bom que você abriu falando assim, é muito contextual, né? Talvez se fosse a primeira vez que você levantasse, ia ser que ser um numbers game. Então você tem que falar com todo mundo pra conseguir. Mas agora, que você tá numa segunda jornada, talvez você tenha o benefício, graças à sua história, de poder falar só com quem você quer. Acho que sim. Definitivamente não foi assim na Dog Hero. A gente falou com muita gente, assim, a gente teve Kazek no comecinho, mas depois no Series A a gente falou com muita gente, né? Acabou trazendo o Monax e continuou sempre falando com muita gente, assim, nunca foi fácil. E até hoje não é fácil, mas assim, acho que é uma questão de que hoje você, né, criou um certo reputação, track record, e você também sabe quem são, assim, os investidores e como engajar e como falar, então, de novo, depende bastante, assim. Sim. E para manter o fundo engajado, quando você começa a conhecer antes, você tem alguma boa prática para compartilhar? Acho que a boa prática clássica que eu falo para algumas empresas que eu ajudo, assim, e eu vejo que funciona um pouco mais, é claramente assim, manter uma cadência de contato com aquela pessoa. De novo, né? Você não quer surpreender ela em fazer aquele negócio acontecer no dia que você está pedindo um cheque, mas acho que é legal você construir esse relacionamento com claramente ordem de magnitude de melhoria, né, de progresso entre uma conversa e outra. Não dá para você chegar um ano depois e o negócio tá de lado, vamos dizer assim, né? Então acho que isso é uma coisa que as pessoas têm usado um pouquinho. Eu não sei se eu sou muito fã daquele negócio de botar todo mundo numa lista de blast, assim, e sair mandando para todo mundo. Eu já tive um pouco nessas listas, um pouco fazendo investimento anjo. Eu nunca acho que é tão pessoal, assim. Acho que é uma relação que você tem que criar com essa pessoa. Acho que vale um café. Vale você estar olhando no olho, assim, com a pessoa de tempos em tempos. Então, pelo menos é o meu estilo, assim. E a Dog Hero, a fusão foi qual ano? Foi final de 20. Final de 20. Você ficou na Pet Love por mais 2 anos. Mas não, eu fiquei 21 na Pet Love inteiro. E daí, mais lá pro janeiro de 22, eu saí da Pet Love. Um ano e 2 meses. E você chegou a ter um sabático entre Pet Love e Taco? Eu tive uma filha uns 6 meses antes, assim. E daí foi ótimo, disso aqui. Eu falei, poxa, agora eu vou dedicar, vou ficar um tempinho com ela. Fiquei um mês só de sabático. Daí eu voltei, peguei uma sala no WeWork, falei, pô, vou sair um pouco de casa pra começar a pensar aqui na minha ideia. E daí isso foi em março de 22, assim. Então foi literalmente um mês e pouco só de ficar em casa. E você tá na toada empreendendo há 10 anos. 12 já. 12 anos empreendendo. É. E hoje eu tava falando com o empreendedor, e aí eu tava compartilhando um pouco do meu momento, ele falou assim, é a melhor coisa da vida. E alguém que tá há 11 anos empreendendo, que seguiu quase que um processo atrás do outro, imagino que deve ter uma percepção muito positiva também sobre empreender. Como é que você faz, da onde vem essa energia na sua visão? É uma necessidade minha de provar alguma coisa pra alguém que eu não sei quem é, assim. Eu acho que tem que ter um negócio meio assim pra você querer todo dia vir fazer uma coisa que é bem difícil, assim. Acho que tem várias carreiras que as pessoas trabalham bastante, assim. Acho que no empreendedor não é a única carreira que trabalha bastante, que tem... Mas eu acho que a habilidade de você receber tanta porrada e levantar e continuar indo, eu não acho que é natural, assim. Eu já pensei muito sobre isso, assim, e eu acho que tem
a ver com aquela vontade de eu ter que me provar. Talvez uma insegurança que vem, alguma coisa assim, eu quero fazer alguma coisa significativa, sabe? E meio que nunca é suficiente, sabe? Você vai sempre atrás. Então, Dog Hero, eu falei, pô, não, tem uma coisa maior. E toda hora indo atrás disso. E outra coisa, assim, eu também sou muito pragmático, assim. Eu acho que cada vez mais que eu tô passando tempo empreendendo, eu tô fazendo melhor do que eu fazia antes. Pra mim é uma carreira. Nada mais, assim, é uma carreira. Como uma pessoa tem uma carreira tomando uma empresa, eu acho que é uma carreira. E cada vez mais você tá nela, você vai ficando mais sênior, vamos dizer assim, você vai ficando mais experiente naquele negócio, você vai ganhando, você vai sabendo os caminhos, você vai sabendo como, enfim, contratar, você vai sabendo como montar time, você vai sabendo como priorizar, muito mais do que você sabia antes. Então pra que jogar isso fora? Pra que parar Você tá chegando no seu prime quase. Tipo, É. você tá chegando naquele momento que você já entende mais o jogo, você entende o que tem que fazer, já levou muita porrada. É uma sensação de juros compostos, assim, né? Do compounding do negócio, assim, que cada vez mais aquela próxima coisa você consegue fazer bem melhor que você fazia antes, né? Por causa da soma de coisas que você passou, então... E tem algum processo ritual no ambiente de trabalho, ou na interação com o time, ou qualquer um que seja, que é muito importante pra você, que você não vive sem hoje? O ritual que eu tenho é sempre, assim, independente do estágio da empresa, é tentar entrar muito no detalhe, não falar de abstrações, assim, e seja um ritual mais de um ritual mesmo de uma reunião que eu tô, ou de uma coisa que eu tô, um design review que eu tô fazendo. É muito de entrar no detalhe e não falar através de interlocutores, sabe? Porque acho que tem uma tendência, eventualmente, de você diluir a mensagem e daí você ficar muito no campo das ideias e pouco da execução, que é muito fácil você chegar lá, assim. É até legal, até assim, glamouroso. Você tá, assim, com 5 pessoas ali, você faz isso, faz aquilo, não sei o quê, mas no final, se você não descer no problema, no detalhe, entender, eu acho que você vai estar tomando decisão errada, assim. Então, um ritual que eu tenho muito é descer muito no detalhe com as pessoas, e isso vai variar dependendo do tema. Isso me lembra muito o texto lá do Paul Graham, né, o Founder Mode, que muita gente falou assim, mas de pelo menos ir a fundo e tentar vivenciar. E aí, se tem algum frame de priorização do qual problema você tem que ir? Eu acho que eu tenho um frame que eu tenho muito é assim, onde está o maior gargalo pro nosso crescimento, pro que está doendo agora da organização. E é para lá que eu vou. Então tem momentos que lá é assim, poxa, tá, então como a gente acelera vendas? Deixa eu botar todo o meu peso ali e o meu foco em vendas, e eu não vou só ficar falando com os caras ali de cima, eu vou descer na ligação, eu vou eventualmente ouvir a ligação, vou entrar na ligação com o cliente, muito mais do que eu estava entrando, e a gente vai assim no detalhe fazer aquele negócio junto. Daí beleza, então tá, isso aqui tá certo, tá um pouquinho melhor do que estava antes, tá, como eu vou pro próximo problema, talvez seja a operação que tá estourando lá, porque tá vindo muito cliente, tá tipo com as coisas começando a quebrar, tá, eu vou lá e coloco lá, então um pouco assim, gargalos. É que é muito louco isso, né? Porque eu sinto que os melhores empreendedores, eles fazem muito da forma que você falou. A gente começou a conversa, você comentando sobre a visão de 20 anos ou de criar uma empresa antifrágil. E agora a gente vai para uma coisa que é qual a emergência do momento, né? Então ele tem muito esse aspecto da priorização de curto prazo com a visão do longo, e você precisa ficar na sua cabeça nos dois lados. O negócio é ambidestro, assim, você tem que ter meio que você tem que olhar pra baixo muito, assim, mas você tem que dar uma olhada pra não tropeçar, né? É tipo a receita do mês e a visão de longo prazo, quem são as pessoas, qual o produto que vai me levar pra lá. É muito assim. Acho que também não dá pra ficar só no longo prazo, não dá pra ficar só no curto prazo, você tem que fazer. Eu acho que os bons fundadores, e eu gosto muito de estudar, assim, também, os caras que vieram antes, tem um pouco dessa habilidade também. Eu gosto de fazer bastante isso, assim. Acho que não dá pra perder essa sensação de arregaçar as mangas e vamos fazer o negócio, nunca. Qual figura histórica de empreendedor mais te influenciou? Eu não vou falar o óbvio, assim, que é tipo Steve Jobs da vida. Eu acho que isso não, assim. Eu acho que não tem especificamente uma pessoa. Eu acho que é mais um conceito do empreendedor que doa a vida para aquele negócio, sabe? Que fica... E a gente tem N exemplos disso, assim. Que doa a vida, que vira a vida dele, aquele negócio. Eu acho que tem que virar. Tem que virar. É muito difícil. Tá tudo jogando contra. Tudo. Todos jogam contra você. E se você não tá dedicando uma quantidade de tempo, ou até mesmo de mindshare desproporcional do que a pessoa normal
consideraria fazer aquilo, por que o mundo vai se importar com o que você está fazendo? E eu acho que é isso que eu admiro muito de vários empreendedores que passaram, e é muito mais isso do que um nome específico assim que eu me inspiro. A empresa se torna uma extensão, né, da pessoa. É uma extensão do fundador, a cultura é uma extensão do fundador. É isso. A velocidade é uma extensão do fundador. É isso. E é o exemplo, né? Então é muito... vem de cima, não tem jeito, assim. Isso é desde o jeito que você trata a pessoa, da entrada ali, da recepção, até como você trata um cliente por trás, quando o cliente não está ouvindo, né, de você não ter que naquela hora de raiva xingar o cliente, nem passa pela sua cabeça, é uma coisa que é totalmente proibida, porque assim, essas coisas comunicam cultura, comunicam o que se importa, então acho que toda hora é a hora de você estar construindo a empresa, não tem momento de parar, assim, você não para em momento nenhum. E indo aqui para a parte final do Sunday Drops, ô Fernando, qual a coisa mais gentil que alguém fez por você? Gosto dessa pergunta. Já ouvi muito essa pergunta e eu sempre fico pensando assim, eu nunca consigo achar uma pessoa específica. Eu acho que assim, eu vou falar o básico, que é meu pai, assim, acho que é meu pai. Nos momentos mais difíceis da minha vida, assim, eu tive a sorte de ter um pai que falou assim, tá tudo certo, eu tô aqui, vamos junto. E teve alguns momentos pivotais na minha vida, assim, que eu precisei desse negócio. Eu tento me achar durão, assim, que eu não preciso de ninguém, eu sou uma ilha. Mas não, né? A gente, na hora do vamos ver, a gente precisa e é muito bom saber que você tem essas pessoas. Então, tenho muita sorte de ter um pai que está sempre presente e sempre deu muito apoio. E teve alguns momentos, principalmente mais na minha juventude, assim, que eu precisei. E ele esteve lá por mim. Então, com certeza é ele. E a última pergunta do Sunday Drops é: qual foi uma lição que doeu muito no momento que você teve, mas hoje você é grato por ter tido ela? Porque te fez alguém mais forte, alguém mais preparado. Minha vida hoje é basicamente trabalho e minha família, assim. Eu não tenho muito mindshare para absolutamente nada mais do que isso. E eu gosto de ser um pai presente, eu tenho 2 filhos e tenho uma esposa. E eu aprendo muito com meus filhos. Muito. E são aprendizados duros, assim, de você de vez em quando se ver neles. Você fala assim, para de fazer isso. Você fala assim, putz, na verdade a pessoa aprendeu comigo, não tem outra pessoa aqui para ensinar para ela. Então você acaba se vendo muito mais nos seus filhos do que e fazendo uma reflexão. Então, e é duro você de vez em quando se deparar com você mesmo. Mas eu sou muito feliz de ter tido essa lição. Eu acho que me faz uma pessoa melhor, de conseguir ter um pouco de um espelho do que eu sou e de como eu consigo refletir para melhorar e também como eu consigo criar eles melhor daqui para frente. Então, com certeza essa é uma delas. Que lição bonita, eu nunca tinha pensado nisso. Mas, Fernando, obrigado demais por participar, cara. Adorei, te espero ao longo dos próximos anos aí, a gente sempre, quando atacou, chegar nas próximas fases, a gente revisitar esse papo e ver o que você está olhando daqui pra frente. Foi muito divertido aí falar com você, obrigado pelo convite. Valeu. Pessoal, obrigado por mais um episódio de Sunday Drops. Quem tiver no YouTube, se inscreve no canal. Quem tiver no Spotify, assina. E vamos que vamos. Show!